Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a reserva de reavaliação. Muito bem, atualmente não é mais possível as empresas realizarem avaliações espontâneas de seus bens a valor de mercado, que é justamente o Instituto da Reserva de Reavaliação. Mas, até hoje, continuam ainda as empresas realizando os saldos de reserva de reavaliação existentes à época em que deixou de ser permitido, então, a reavaliação de bens com a Lei 11.638 em 2007. Por esse motivo é que ainda vamos tratar do assunto na disciplina de contabilidade societária, mais especificamente em relação à realização da reserva de reavaliação. Antes, porém, é importante verificar o que vinha a ser essa reavaliação. De acordo, então, com o parágrafo 3º do artigo 182 da Lei 6404, seriam registradas como reserva de reavaliação as contrapartidas de aumento de valor atribuídos a elementos do ativo em virtude de novas avaliações, com base então num laudo de avaliação, nos termos do artigo 8º dessa Lei 6404 de 76, que era aprovado então na Assembleia Geral. Dessa forma, então, a reavaliação significava então a adoção de valores de mercado para os bens reavaliados, abandonando-se então o princípio do custo histórico, que era como estavam registrados antes da reavaliação os itens, o seu custo histórico. Ela objetivava então que o balanço refletisse valores mais reais em termos de ativo e de patrimônio líquido para a empresa. Então, o objetivo é que efetivamente se expressasse os valores o mais próximo da realidade econômica possível. No entanto, devido ao mau uso da reavaliação, é que esse instituto foi banido então com a Lei 11.638 de 2007. Então, essa eliminação da possibilidade de reavaliação espontânea dos bens, aí está. Então, foi dada nova redação, a linha D do parágrafo 2º do artigo 178, que trata da classificação das contas dentro do patrimônio líquido, Então, patrimônio líquido dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, suprimindo então a expressão reserva de reavaliação. Também, ao dar nova redação ao parágrafo 3º do artigo 182, que acabamos de ver, tratava então de reserva de reavaliação e agora não mais, Então agora trata de ajustes de avaliação patrimonial. E finalmente, ao revogar o parágrafo 2º do artigo 187, que permitia a distribuição de participação e de dividendos sobre o valor da realização da reserva de reavaliação. Então, ao alterar esses artigos, a Lei 11.638, então, eliminou a possibilidade de as sociedades por ações efetuarem reavaliações espontâneas do seu ativo imobilizado. A nova lei deu opção às companhias, no seu artigo 6º, de manterem os saldos das reservas de reavaliação e realizarem ela à medida em que os ativos forem sendo realizados por depreciação, amortização, exaustão, baixa ou perecimento, ou seja, manter-se as normas até então vigentes, ou ainda a opção de estornarem seus saldos até o final do exercício social de 2008. A maioria das empresas optou por manter os seus saldos e realizá-los à medida em que os bens reavaliados forem sendo realizados. Isso porque elas estavam preocupadas que, com o fato de estornarem os saldos de reserva de reavaliação, eles pudessem ser tributados pela Receita Federal. Em razão disso, as empresas
foram conservadoras e mantiveram, na sua grande parte, os saldos existentes à época. Também é importante frisar que um procedimento similar ao da reavaliação, que é o do custo atribuído, ele foi possível de ser realizado até 2010 por força do item 22 do ICPC 10, que incentivou as empresas, naqueles casos em que os valores do ativo imobilizado e também da propriedade para investimento estivessem muito abaixo do seu valor justo, de trazerem então esses itens ao seu valor justo, né? Que é o que a gente chama de custo atribuído, dividend cost, né? Essa opção, é importante enfatizar, ela foi aplicável tão somente na adoção inicial do ICPC 10, né? Então, não sendo admitida qualquer revisão dessa opção em períodos subsequentes ao da adoção inicial. Consequentemente, então, esse procedimento específico não significava a adoção da prática contábil de reavaliação, que foi coibida com a Lei 11.638 de 2007. Assim, fazendo um retrospecto, observe a Lei 6404/76, lá no parágrafo 3º do artigo 182, expressava que poderiam ser reavaliados elementos do ativo. Então, qualquer ativo poderia ser reavaliado. Logo na sequência, veio o regulamento do imposto de renda e restringiu um pouco essa possibilidade. Ele disse à época que, de acordo com o artigo 434 e 438 do Regulamento do Imposto de Renda de 2019, somente poderiam ser reavaliados itens do ativo permanente, que é o nosso atual ativo não circulante sem o realizável a longo prazo, exceto investimentos avaliados por equivalência patrimonial. Então restringiu um pouco mais. E finalmente vigia à época então a deliberação CVM 183 de 95, que dizia que essas reavaliações deveriam se restringir aos ativos então imobilizados, né, tangíveis. Isso porque à época no imobilizado também eram registrados os intangíveis, não existia um subgrupo separado para os ativos intangíveis, o que só aconteceu a partir da Lei 11.638 em 2007. E por que a CVM então restringiu esses itens? Porque esses são os itens que sofrem maior defasagem entre os seus valores de custo histórico e o valor de mercado. Em relação aos ajustes e à contabilização da reserva de reavaliação, deveriam ser observados os seguintes procedimentos. Esses procedimentos constam do item 23 dessa deliberação CVM 183/95. Inicialmente, nós deveríamos eliminar, então, os saldos da conta de depreciação acumulada contra o próprio bem que está sendo reavaliado. Na sequência, esse acréscimo, então, decorrente desse ajuste do valor do ativo em função dessa mais-valia, ele deveria ser registrado em contrapartida de uma conta de reserva de reavaliação lá no patrimônio líquido, por força então desse parágrafo 3º do artigo 182 da Lei 64/76. E finalmente, deveriam ser destacados os tributos, imposto de renda de 15% e contribuição social de 9%, incidentes sobre essa reserva de reavaliação. Haja vista que a reserva de reavaliação ela é tributada quando o item se realiza. Então vamos exemplificar aqui para assimilar melhor esses conhecimentos. Então observem aqui que nós temos um saldo contábil na conta de prédios de 32 mil e uma depreciação acumulada de R$2.000, ou seja, os prédios estão registrados por um valor líquido contábil de R$30.000. Vamos supor que o laudo de avaliação apresentado pelos peritos é de R$36.000. E além disso, a vida útil remanescente desse prédio é de mais 25 anos. Dessa forma, o que nós vamos fazer? Vamos comparar então o valor
reavaliado do bem, 36 mil, com o valor contábil de 30 mil, encontramos então o valor da reserva de reavaliação de R$6.000. Em relação ao registro contábil, como a gente viu, primeiro nós vamos zerar a conta de depreciação acumulada, debitando seu valor, R$2.000, a crédito da conta de prédios, né? Dessa forma, então, nós ficamos com o prédio com seu valor original já depreciado, né? No valor de R$30.000. Na sequência, registramos a reserva de reavaliação, então debitamos prédios para que ele chegue aos R$36.000, que é o valor do laudo de avaliação, e a contrapartida numa conta de reserva de reavaliação a crédito R$6.000 lá no patrimônio líquido. Além disso, conforme a gente viu no item 23 da deliberação CVM 183/95, devemos destacar os tributos incidentes sobre a reserva de reavaliação, ou seja, 15% de imposto de renda mais 9% de contribuição social, que dá 24%. Então eu pego os 6.000, que é o valor da reavaliação, aplico 24% e encontro os tributos que incidirão futuramente sobre a reserva de reavaliação, R$1.440. Acredito então uma conta de tributos diferidos passivos, lá no passivo não circulante, R$1.440, e debito tributos sobre reserva de reavaliação, uma conta retificativa do patrimônio líquido, que é apresentada no subgrupo reserva de reavaliação, logo abaixo da reserva de reavaliação. Então, é dessa forma que era registrada a reserva de reavaliação. Contudo, acabamos de ver, não é mais possível fazer novas reavaliações, mas sim realizar as existentes. E é por isso que agora nós vamos ver a realização da reserva de reavaliação, que é justamente o que faz parte então do nosso exercício dessa disciplina de contabilidade societária. Bom, a reserva de reavaliação ela é considerada realizada na proporção em que se realizarem os ativos que foram reavaliados. Então, aquele valor adicionado no patrimônio líquido na conta de reserva de reavaliação será transferido para a conta de lucros ou prejuízos acumulados à medida em que o bem reavaliado ele for sendo realizado na contabilidade por depreciação, amortização ou exaustão, alienação ou ainda pelo perecimento do bem. O imposto de renda, no Regulamento do Imposto de Renda de 2018, possui normas referentes à realização da reserva de reavaliação similares à contábil nos artigos 516 e 517 que nós vamos ver agora. Então, segundo o artigo 516 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, a contrapartida da reavaliação de bens da pessoa jurídica somente poderá ser computada no resultado ou para fins de determinação do lucro real, e na prática ela é computada para fins de determinação do lucro real, haja vista que é feita uma exclusão, na realidade, quando ela se realiza, ao invés de lançar como despesa na contabilidade, que seria o primeiro item, será computada no resultado ou para fins de determinação do lucro real. Então a gente computa para fins de determinação do lucro real, então adicionando então esse valor da realização da reserva de reavaliação ao lucro real. Quando ocorrer a efetiva realização do bem. Nesse sentido, o artigo 516 do Regulamento do Imposto de Renda nos diz que a efetiva realização do bem reavaliado ocorre por alienação, sob qualquer forma, depreciação, amortização ou exaustão, ou ainda com a baixa pelo perecimento do bem. Então, observamos que a norma contábil é idêntica à norma fiscal no que tange à realização da reserva de reavaliação. Então vamos fazer aqui a realização dessa reserva de reavaliação que a gente fez agora no exemplo número 1. Nós encontramos 6.000 de reserva de reavaliação e 1.440 de tributos incidentes sobre elas. E o laudo de avaliação
nos informou que a vida útil remanescente do bem era de 25 anos, ou seja, 100 dividido por 25, 4% ao ano. Então, a nossa reserva de reavaliação irá se realizar em 4% ao ano. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro passo, nós vamos, como o bem foi reavaliado, é registrado uma depreciação desse bem. Observem, agora ele está por R$36 mil, né? 4% de depreciação vai dar R$1.440. Eu abri aqui o valor original do bem antes da reavaliação, a 30 mil vezes 4%, que dá 1.200, e o valor referente à reavaliação, que é de 6 mil, que deu os 240. Isso para mostrar para vocês que a reavaliação, então, quando o laudo de avaliação mantinha a vida útil do bem anterior, ou seja, se o bem estava sendo depreciado em 25 anos e o laudo informasse ser a vida útil remanescente de mais 25 anos, nesse caso, então, não havia reflexo fiscal da reserva de reavaliação. Porque, observe, nós estaríamos lançando mais depreciação no valor de R$240, que vai ser justamente o valor da realização da reserva de reavaliação, que vai ser adicionado no valor. Então, eu diminuía como despesa 240 e adicionava 240, ou seja, o efeito fiscal era zero. Só por isso é que eu apresentei aqui no slide. No exercício a gente não vai se preocupar com isso, né, na nossa aula acadêmica. Nós simplesmente vamos, na hora que é solicitado a realizar a reserva de reavaliação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ir lá no saldo da reserva de reavaliação, que tem R$6 mil, e vamos aplicar a taxa de realização, que é de 4%. 6 mil vezes 4% dá R$240, o valor da realização da reserva de reavaliação. O registro contábil dessa realização de reserva, como nós vimos nas demais reservas, realizar uma reserva significa reduzir o seu valor. Então nós vamos debitar a conta de reserva de reavaliação, R$240, e creditar lucros ou prejuízos acumulados, esses mesmos R$240. Na sequência, nós vamos registrar a realização dos tributos sobre a reserva de reavaliação. Ora, à medida em que a reserva de reavaliação se realiza, os tributos também se realizam e devem ser oferecidos à tributação. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiro, nós vamos calcular o valor dessa realização desses tributos incidentes sobre a reserva de reavaliação. Tem duas maneiras de se fazer. Ou sobre o valor da realização da reserva de reavaliação, que foi de R$240, nós podemos aplicar os 24%, que é a taxa do imposto de renda mais a da contribuição social, e encontrar R$58. Ou ainda, pega o saldo de tributo sobre reserva de reavaliação, 1.440, e aplica o 4%. Encontra os mesmos R$58, que é então a realização dos tributos incidentes sobre a reserva de reavaliação. Vamos creditar tributos sobre reserva de reavaliação, essa conta retificativa do PL, e debitar lucros ou prejuízos acumulados. E finalmente, vamos fazer uma reclassificação para curto prazo do imposto diferido passivo, né? Então nós temos aqui tributos diferido passivo, vamos tirar do longo prazo e passar para o curto prazo, já que agora nós vamos ter que pagar imposto de renda e contribuição social. Então esse 58 é 36, debito tributos diferidos passivos, 58, credito imposto de renda 36 e credito contribuição social sobre o lucro a pagar 22, né? Como é que eu acho esses valores? Ou eu faço uma regra de 3 como eu fiz aqui, ou simplesmente, na hora que eu calculo 24% sobre os 240, eu faço 15% sobre 240 para encontrar o imposto de renda e 9% sobre os 240 para encontrar a contribuição social sobre o lucro a pagar. Então é dessa maneira que se registra a reserva de reavaliação. O registro só se modifica se a empresa estiver com prejuízos fiscais.
Não é o caso do nosso exercício acadêmico, mas é importante observar, né? Que nesse caso, então, na hora de registrar os tributos sobre a reserva de reavaliação, nós vamos creditar tributos sobre reserva de reavaliação, mas ao invés de debitar os lucros ou prejuízos acumulados, nós vamos debitar tributos diferidos passivos, se tornando então o lançamento inicial que foi feito quando da reavaliação, haja vista que se a empresa está com prejuízo real, ela não irá ter que pagar, então não há que se falar em creditar o imposto de renda a pagar e a contribuição social a pagar. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, obrigado a todos e até a nossa próxima aula.